Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai tratar sobre produção jornalística. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, uma referência no assunto, a diretora de jornalismo aqui da casa, TV Todo Dia, Sabrina Furlan, minha amiga de longa data. Seja muito bem-vinda ao Diálogos, uma alegria recebê-la. Obrigado pela presença. Obrigada, Anderson Junque. Não fala longa data, senão já vai revelar nossas idades, né? Mas sim, né? Então a gente tem aí uma amizade já há bastante tempo, né, na área do jornalismo. Já pudemos nos encontrar em várias oportunidades e hoje aqui em especial no seu programa para poder bater um papo gostoso falando sobre produção jornalística, que é o que eu amo de paixão. Por isso você está aqui neste momento. Falando então sobre produção jornalística, como é que a gente pode, Sabrina, pensar o conceito, né, para as pessoas entenderem isso, como é que a gente pode aplicar esse conceito? Tá. Muitas pessoas que nos assistem, né, eu falo por mim também, né, quando comecei a assistir, tive gosto pelo jornalismo, as pessoas acham que é muito fácil fazer jornalismo, né, muito simples. Mas para você fazer uma produção jornalística, você tem que primeiro pensar na pauta, né, pensar numa pauta. Às vezes os próprios editores pensam nessa pauta, às vezes vem do próprio repórter a sugestão da pauta. Qual vai ser o foco dessa pauta? Então, vai precisar de pesquisa, vai precisar persona, né, o personagem, especialista para falar sobre o assunto. Então, é uma construção, né, que a gente pensa como construir essa matéria, essa pauta, e aí depois vem a conclusão dela, até o final da notícia. E aí, essa notícia, ela, no nosso caso aqui, exibida pela TV, exibida para o portal, né, e também para as redes sociais. É claro que, às vezes, uma produção jornalística mude devido ao foco dela, a gente pensa que aquilo vai dar certo, e na hora que a gente vai entrevistar, o repórter vai entrevistar o personagem ou até o especialista, muda totalmente o foco da matéria. E aí você precisa dar outro gancho para a matéria. E às vezes procurar falar da cidade ou da região, que é legal, porque como a TV Todo Dia tem uma área de cobertura em 13 cidades da nossa região, então é legal. Você vai falar sobre dengue, você fala de um caso de morte de dengue numa cidade, mas você puxa os dados para todas as outras cidades. Você vai falar sobre a febre amarela, você vai falar sobre enchentes, que é o que está se falando muito agora, né, nos casos de enchentes aqui nas cidades da nossa região. Aí você vai abranger em toda a região como está essa questão das enchentes. Então, produção jornalística ela é muito ampla, não dá para dizer que é uma receita de bolo, que você vai pôr sempre a mesma quantidade, sempre os mesmos ingredientes. Cada dia é um dia diferente. Então, eu falo que é isso que é apaixonante no jornalismo, porque você não tem rotina, né? Eu falo para todo mundo aqui que trabalha com a gente, quando vem para a entrevista buscando a vaga de emprego, seja na função de repórter, seja na função de cinegrafista, de editor de vídeo, eu falo, gente, você gosta de rotina? Porque se você gosta de rotina, de abrir uma agendinha e todo dia ter aquela mesma atividade, os horários já... Não é para a área, né? Não é para a área. Jornalismo, você chega, você tem que vir preparado para tudo. Para uma notícia policial, para uma notícia de morte, para uma notícia de um acidente gravíssimo, para um nascimento, para um caso de um bebê que ficou engasgado, de animais com maus tratos, enfim, é infinito. E aí você tem que estar com o seu mental preparado, porque também se o jornalista não estiver preparado para o que der e vier, como se diz, ele não vai conseguir fazer uma boa produção jornalística. Aí o produto final, a notícia final não vai ficar legal. Ele tem que estar aberto para tudo. Para falar de política, para falar de esporte, para falar de cultura, de educação. Só que é claro que sempre o repórter ele vai ter um gosto a mais por uma determinada área. Posso gostar mais de esporte, posso gostar mais de cultura, de educação, mas ele tem que estar aberto para tudo. Então, se ele chegar na redação e o diretor de jornalismo, ou editor que está no plantão naquele dia, falar assim, olha, tem uma pauta agora para você sair fazer. Ele, claro, vai ter que sair pronto para isso.
Antes dele sair para essa pauta, aí que vem essa produção. Às vezes não dá tempo de você fazer o estudo, a pesquisa, mas o editor ele pode passar um briefing do que é o fato, do que é o acontecimento, para que o jornalista, quando ele vai para a rua, se ele vai apurar um acidente, ele já sabe mais ou menos como conduzir. E aí fazer a produção por completo e trazer, né, a notícia pronta para os nossos telespectadores. Eu queria aproveitar nessa lógica, até para que o nosso público também compreenda, o conceito da fonte, né? Qual a contribuição, né, da fonte na construção da notícia, Sabrina? É fundamental, né? Sem fonte fica manca a notícia, né? Eu acho que assim, vamos colocar exemplo de polícia. Se você não tiver algumas fontes, parceria com algumas fontes, você acaba ficando sabendo da informação por último. Às vezes, um outro veículo, algum outro meio, fica sabendo antes, porque ele teve a fonte que passou a informação, né? E aí, você tendo fonte, também, por exemplo, eu preciso fazer uma pauta bem trabalhada, uma pauta especial, que eu preciso de uma fonte, assim, aquele professor que sabe tudo daquele assunto, você tendo contato direto dele, é muito mais fácil, porque, às vezes, tem órgãos ou segmentos que têm assessoria. E aí você precisa primeiro passar pela assessoria, agendar a entrevista ou conseguir informações para depois chegar na sua fonte. E você tendo contato direto com a fonte, fica meio caminho andado. Às vezes você até precisa formalizar o pedido para entrevista com aquela fonte que é de algum órgão, alguma instituição. Porém, se você já falar, olha, eu vou mandar lá o pedido, mas você já está sabendo qual é a pauta, fica muito mais fácil, enriquece a matéria com certeza. E quando eu falo fonte, pode ser uma fonte que passe informação sem ser divulgado, né, uma fonte oculta, anônima, mas, né, que passa sempre a informação para o repórter. Pode ser uma fonte que gosta de se aparecer e explicar a situação, e pode ser um persona, uma fonte que se torne um persona daquela situação, ou seja, é como se fosse da comunidade. Então, um persona aqui é sempre aquele, ele participa de tudo que acontece na comunidade e ele traz essa informação para o repórter. Então, fonte é fundamental para o trabalho do jornalista. Quero aproveitar nessa linha, você me trouxe agora uma ideia que eu acho que vale a pena conversarmos sobre. Para quem, por exemplo, pensa em construir uma carreira no mundo da comunicação, do jornalismo, como é que é o processo de construção da credibilidade do jornalista para com as fontes? Porque tem uma relação muito íntima entre o jornalista, a fonte e a produção da notícia, né? Com certeza, com certeza. Se você escorregar, não for ter lealdade, ter uma fidelidade com a sua fonte, né, escorregar, divulgar uma coisa que ele pediu para falar, olha, é em off, né? A gente fala muito essa palavra no jornalismo, em off, ou seja, alguém contou, mas eu não posso aparecer, não posso, enfim. E você escorregar, o jornalista soltar alguma informação antes do pedido dessa fonte, você corre o risco de perder essa fonte para sempre, né? Então, essa credibilidade na hora que... E também ser fiel no que essa fonte passou. Não aumentar uma vírgula, porque se você interpretar a informação diferente e colocar diferente do que a fonte falou, você derruba tudo a construção da lealdade, da fidelidade e da credibilidade com o público. Então, assim, é muito ruim. Então, o jornalista ele tem que ter um cuidado. Por isso que eu falo que, eu vou comentar isso com você, que jornalismo, né, muitas pessoas falam que é o quarto poder, justamente por isso. É uma força que tem o jornalismo, mas ele pode fazer a informação, a notícia dar tudo certo, ser uma notícia ideal, porém ela pode estragar tudo e virar a famosa fake news. Então, é um poder que tem que tomar cuidado. O jornalismo é um poder que eu vejo que você tem que saber andar na linha, porque senão você estraga tudo. E eu falo que é uma arte também. Por que é uma arte? Porque se você não souber conduzir as linhas e fazer tudo certinho,
você corre o risco de perder essa credibilidade. Então, tem que tomar muito cuidado. O jornalismo, você acaba se arriscando bastante, né? Existem alguns casos de pessoas que às vezes são até compradas, né? Alguns jornalistas são comprados para falar, para noticiar. Graças a Deus, eu nunca tive esse tipo de problema. Eu acho que ser jornalista não é isso. Eu acho que você tem que ser fiel ao trabalho de você trazer a informação correta, de trazer a informação com credibilidade. Então, é muito importante isso. Então, você ser um jornalista, ser um repórter, você tem que pensar muito bem no que você está colocando, escrevendo, no que você está colocando. Porque, além de tudo, é você que está ali. Então, como que você vai dormir no travesseiro pensando, poxa, eu não contei o fato como era realmente? Então, eu acho que isso é importante para quem está nos assistindo, quem quer se tornar um jornalista, que realmente tem que ser muito fiel à informação. Em outras palavras, eu acho que você está falando que a credibilidade é a matéria-prima do jornalista. Exatamente. É a matéria-prima. E você não sabendo conduzir essa matéria-prima, por isso que eu falei da arte também, sim, porque é a matéria-prima. Se você não souber elaborar isso e a matéria, no final, ela não tiver uma informação correta, e se transformar algo negativo, isso pode estragar toda a carreira do jornalista, como também o próprio veículo, né, de comunicação ao qual o jornalista trabalha. Então, tem que ter muito cuidado. Então, é importante isso. E é um processo que é construído diariamente, né? Diariamente, não é da noite para o dia. Né? Como eu falei lá no início, não tem uma rotina, então diariamente você tem que ir construindo essa credibilidade, essa confiança, passar para o seu editor, para o seu diretor, essa confiança, para que cada vez mais, né, o repórter seja reconhecido dentro do veículo de comunicação e fora do veículo de comunicação. Então, é um trabalho que eu digo assim, é difícil para o jornalista. Mexe com ego, né, envolve várias coisas, né? As habilidades, as capacidades, mas assim, é um todo que, queira ou não, o jornalista ele precisa estar preparado para tudo, para críticas, inclusive, né? Porque hoje em dia, com isso daqui, né, eu até pedi licença para você poder entrar com o celular, porque isso aqui é uma peça fundamental para o jornalista hoje. E quando a gente posta alguma coisa nas redes sociais, os comentários são fundamentais. É a crítica que vai vir daquele conteúdo, da matéria, né? Então, pode vir de tudo, falando bem, falando mal da matéria. Então, o jornalista, o repórter, ele tem que estar preparado para o que daí vier, porque realmente você pode ser malhado por uma notícia que você fez, investigou, tem certeza daquilo, mas as pessoas podem falar mal, falar que não é verdade, enfim. Então, é um trabalho realmente que mexe com o intelecto, mexe com o emocional, enfim, tem que estar preparado para tudo. Eu falo que você vem preparado meio que para uma guerra, vamos dizer assim. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com a Sabrina Furlan, que é jornalista, diretora de jornalismo aqui da casa, sobre produção jornalística. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial. Nós voltamos na sequência, 1 minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. A futura casa dos seus sonhos está aqui na Imobiliária Euroconte. Abrimos portas e apresentamos a vocês as possibilidades de adquirir seu imóvel, atuando há mais de 19 anos no ramo imobiliário e 30 anos em contabilidade.
Oferecemos serviços como compra e venda de imóveis, terreno e construção, lançamentos de empreendimentos e serviços contábeis gerais, como RH, financeiro e fiscal. Nós ajudamos você a conquistar o imóvel dos seus sonhos. Sua obra coberta de qualidade e fechada com a segurança. Há 40 anos, o Grupo Costa fornece soluções completas para coberturas e fechamentos na construção. Telhas metálicas, de fibra de vidro e as telhas sanduíche, que vem sendo usada cada vez mais nas coberturas. Se você está construindo ou reformando, vale a pena conferir a melhor opção de cobertura do mercado. Solicite um orçamento ou venha nos visitar. Estamos aqui pertinho, em Limeira. Grupo Costa, há 40 anos presente nos melhores projetos. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre produção jornalística. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a diretora de jornalismo aqui da TV Todo Dia, Sabrina Furlan. Sabrina, eu queria tocar num assunto que, inclusive, a gente conversa muito sobre isso nos anos da graduação, né? Nos anos da faculdade, que é a liberdade de imprensa versus a democracia. Como é que a gente pode estabelecer um relacionamento íntimo entre esses dois conceitos? Difícil, hein? É difícil, mas acho que é possível, né? Aí eu volto um pouquinho no que a gente falou no primeiro bloco, que é sobre o quarto poder, que é justamente o jornalismo ter a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e a liberdade de poder falar o que bem entender, entre aspas, mas, né, com um certo cuidado. E aí a democracia está interligado, porque democracia, todo mundo pode escolher o que quiser, pode falar o que quiser, né? Pode escolher o partido que quiser, livre-arbítrio, mas e aí? Né? Como unir as duas coisas? Eu acho que, mais uma vez, é a arte do jornalismo. Você vai ter que ter a sabedoria para poder unir essas duas façanhas para que a produção jornalística, voltando, seja feita de uma maneira sem você... Você tem que ser imparcial, a verdade é essa. Sim. Se você tornar-se parcial, perdeu-se a liberdade de expressão, perdeu-se a democracia. Então, tem que ter muito cuidado com tudo isso. Então, são dois fatores que têm que ser bem equilibrados, a não ser que seja uma produção, um conteúdo de opinião. Sim. Aí sim o jornalista tem o livre-arbítrio de escrever o que ele bem entender. Aí quem vai escolher se pode ou não pode são a linha editorial, se são os diretores, editores daquele segmento, daquele meio de comunicação. Porém, a partir do momento que você faz uma produção jornalística, você tem que ser imparcial. Você pode torcer para o São Paulo, mas você não vai poder ficar favorecendo ao São Paulo na hora de você escrever a matéria. Você pode não gostar de um partido, você não pode fazer malhar aquele partido. Então, você tem que ter tudo muito ponderado, muito equilibrado. Deixa eu fazer um recorte numa fala que você acabou de tornar pública aqui. É relacionar o jornalismo como uma arte. Como é que você vê essa relação? Eu falei 2 vezes isso, né? Eu sabia que você ia perguntar. Porque, assim, eu acho que é uma arte, porque a partir do momento que você está se expressando em frente a uma televisão, se expressando numa rádio, se expressando numa escrita, né, é uma arte, porque você se preparou para tudo isso. É a mesma coisa, claro, são comparativos, eu não estou dizendo que são iguais, são comparações. Que, por exemplo, um artista que ele vai se preparar para entrar numa cena, numa peça de teatro, ele tem que ter um script, ele tem que ter um roteiro, ele tem que ter uma produção por trás disso. É a mesma coisa aqui. A gente tem que ter um roteiro. Quando vai apresentar o jornalismo, eu tenho que ter um roteiro. Eu preparo o roteiro, a equipe prepara a edição das matérias. Aí, a hora que eu vou entrar aqui na frente da câmera para começar o telejornal, tem uma equipe de produção por trás, tem uma equipe na técnica. Então, por isso que eu falo que é uma arte, porque depois que o jornal está no ar e que termina, que eu falo boa noite, até amanhã, que a gente fala assim, ai, mais um jornal concluído, assim, a gente respira, não é porque eu falo, ai, que é ruim. Não, é um respiro, eu falo, nossa, mais uma missão cumprida e com prazer, porque
quando a gente termina aqui alguns telejornais, a equipe vibra na técnica, a equipe vibra lá na redação. Outro dia mesmo, eu fiz uma entrevista com um promotor do GAEMA para falar sobre saneamento, esgoto, Ribeirão Quilombo, um assunto antigo que vem tratando em Sumaré e Americana, e eu entrevistei ele, e o pessoal, quando eu saí, o pessoal, ei, que legal, ficou fantástico e tal. Então, assim, é gostoso porque todo mundo faz parte disso. É uma alegria imensa, sem contar com outras matérias. Vou lembrar, eu comentei com você nos bastidores, nós tivemos recentemente o caso das enchentes em Santa Bárbara do Oeste. Foi destaque por 3 dias no nosso telejornalismo, falando. Parece que a gente fica até chato de ficar falando esse tema, mas era tão importante, um fato que há 40 anos não acontecia em Santa Bárbara. E foi numa fala de um personagem, de um entrevistado na rua, que ele lembrou que em 1982 aconteceu um fato semelhante em Santa Bárbara. E aí fizemos essa pauta, transformar numa pauta especial. E aí a nossa repórter Isabela Braz pegou uma semana pesquisando, foi até o CEDOC em Santa Bárbara, que é o Centro de Memória de Documento da Fundação Home, né, de documentos. Então, ela foi lá, pesquisou, viu jornais antigos da década de 80 e, através dali, ela transformou numa matéria que é matéria, assim, espetacular. Todo mundo ficou encantado com a matéria. Estou citando esse caso porque é recente, mas teve tantas outras matérias especiais que foram já feitas aqui pela nossa equipe. Então, assim, é um trabalho de arte, porque você chegar, você pesquisar, você pensar, aí volta lá na produção jornalística que a gente falou no começo. Então, é um trabalho de arte, você ter o começo, meio e fim, e conduzir, olha, eu vou pôr essa imagem, que essa imagem vai combinar com essa fala, que vai ter o entrevistado que vai combinar com essa imagem antiga da década de 82, quando o Ribeirão Quilombo ficou alagado, com a imagem atual de que ficou alagado. Então, é uma arte. Tudo isso é uma arte. Então, pensando com carinho, com cuidado do que a gente vai trazer dessa produção jornalística para os nossos telespectadores. Sua fala é muito interessante, eu quero fazer um outro recorte que você também traz aqui, que é a questão... Deus, recorte, né? Mas é interessante isso. Quando é que se define, por exemplo, dentro de uma redação, um projeto especial? Tá. Bom, esse foi um exemplo das enchentes. Já tivemos, por exemplo, Dia Internacional da Mulher, a gente fez uma semana, uma série de especiais falando sobre o Dia Internacional da Mulher em várias áreas. Por exemplo, quando é aniversário de uma cidade, a gente faz o especial, um suplemento especial, aí a gente faz o impresso, o caderno especial, faz um programa especial que chama Cidades na TV, faz para o portal um PDF específico para o portal, faz para as redes sociais os recortes, enfim, é tudo pensado. Então, o especial é uma coisa já mais trabalhada, que já com antecedência, é discutido com os editores, é discutido com, inclusive, a direção, e aí segue um caminho do que aquele repórter, ou às vezes até mais, às vezes, dependendo do especial, tem que 3 repórteres estarem conduzidos para aquele especial. Então, é um trabalho mais elaborado, que requer mais cuidado, mas o produto final é fantástico. É fantástico. E o retorno da comunidade também é muito... Eu acho que tem uma relação muito íntima, né, com o trabalho realizado, né? Sim, a gente sabe que hoje, lá vai eu falar de novo dele, né? Nós, na abertura do jornal, no decorrer do telejornal, a gente fala, né, do WhatsApp. Essa proximidade, essa conexão que a gente usa muito, né? Inclusive, conexão 35 anos, teve todo dia conectada com você. Essa conexão vem a partir das tecnologias e o WhatsApp, com a sua facilidade, faz com que a gente tenha essa conexão com a comunidade. E hoje a gente pede para que a comunidade, né, os telespectadores, entrem em contato com a gente, passando um vídeo, uma foto, para que a gente vá no bairro. Mas não é só para falar de problema de bairro, não é só para falar de buraco, né, é para falar também de projetos sociais, um projeto que precisa, uma pessoa naquele bairro está precisando de uma ajuda, aí faz uma vaquinha, aí a gente faz uma campanha.
a comunidade faz uma campanha e a gente ajuda na divulgação dessa campanha, então é um todo. E então o papel, esse laço com a comunidade é muito importante, porque, queira ou não, jornalismo é prestação de serviço. Jornalismo tem que estar na rua, jornalismo tem que estar com a comunidade, tem que trazer os problemas, mostrar a realidade dos bairros, e se tem algo bom, também tem que mostrar na cidade. Então, é esse o nosso papel. O jornalista tem isso, né? Ele tem que estar carregado desse lema. Então, a prestação de serviço é fundamental e estar próximo da comunidade é o fundamental. Vamos aprofundar esse conceito, então, essa relação entre o jornalista e a comunidade. E como é que se constrói essa relação, Sabrina? Então, é a partir do momento da confiança, né? A gente vê que quando alguém manda a mensagem para o WhatsApp e a gente vai até lá o bairro, surtiu efeito. Quantas vezes a gente já foi no bairro, problema de buraco, problema de vazamento de água, e a gente foi lá no dia seguinte, o DAI, a prefeitura foi lá solucionar o problema. Aí surgiu uma outra situação, quem que eles vão lembrar? Nossa, a TV Todo Dia esteve aqui e resolveu o problema, nos ajudou, divulgou. Vamos ligar para ela de novo, vamos mandar mensagem para ela de novo. É esse laço, essa confiança, essa fidelidade. Agora, quando o jornalista ele faz parte dessa comunidade, ou seja, ele mora no bairro, mora na cidade, no seu entendimento, há uma contribuição ainda maior no sentido da proximidade? Ah, sim, com certeza, porque... Você vive a mesma experiência do outro, é isso? Nessa perspectiva? Também, mas aí tem que ter a imparcialidade. Não podemos deixar de lado a imparcialidade. Mas a gente acaba se colocando no lugar do outro, né? Aí que realmente o jornalista, eu vejo muito assim, o jornalista, como ele tem esse papel de prestação de serviço, de mostrar o fato, e aí ele tem também essa coisa de se colocar no lugar do outro e falar, se fosse eu, o que eu faria? Aí vem aquelas perguntinhas, né, que eu falo sempre pro pessoal aqui para a equipe. Gente, não esquece do lead. Que, quando, onde, por quê? Por que aquela pessoa está enfrentando aquela situação? Onde tudo começou? Então, esse laço é nesse segmento que você, claro, você coloca no lugar do outro, tenta ajudar o outro, mas você tem que ser imparcial, porque também, né, mas tem momentos... Foi bom você lembrar disso, porque aí começa a vir na memória, né? Eu me lembro muito bem de uma matéria que foi feita aqui, acho que foi ano passado, foi feita uma vaquinha para uma mãe que tinha filho autista. E ela estava cuidando de mais 2 crianças na casa, ela mãe solteira, e ela não conseguia trabalho e ela não conseguia ajuda para os tratamentos, os medicamentos do filho autista, e que ele estava numa crise muito difícil. Então, ela estava pedindo trabalho e ela estava pedindo ajuda para o filho. E aí a gente fez uma matéria que, assim, não teve como. Eu, na hora do retorno, acabou a matéria, voltou para mim, eu estava emocionada. E a minha fala, claro, foi uma fala que foi, né, assim, difícil, e eu falei, então a gente se põe no lugar do outro. Eu me coloquei no lugar daquela mãe, o sofrimento que ela estava passando. Então, é difícil, mas você tem que ser imparcial, você tem que tentar passar... Né, como também falecimento, falar de um bebê que faleceu, um acidente, é muito difícil, né? Mas você tem que estar firme e forte para poder passar essa credibilidade, essa imparcialidade. Sabrina, eu vou abrir aspas aqui para o Cláudio Abramo, que você conhece, você estudou na faculdade, e eu vou pedir um comentário sobre esta fala que eu acho que define o trabalho de qualquer jornalista. Ele diz assim, abrindo aspas para ele: o jornalismo é, antes de tudo e, sobretudo, a prática diária da inteligência e o exercício do caráter. Fecha aspas, Cláudio Abramo. Comente. É tudo isso que eu falei. Caráter é tudo dentro desta profissão. Se não tiver caráter, você não tem a credibilidade, você não tem a imparcialidade e você não conquista, né, você não tem as conquistas da sua profissão. A melhor coisa é saber que, mesmo que você demore, né? Eu falo assim, né, me formei em 2000, então as pessoas já vão fazer as continhas em casa, e aí, agora, recentemente, eu fui receber o prêmio, né, na Câmara Municipal de Americana,
como jornalista revelação na TV. E, assim, para mim, foi uma conquista muito grande, porque, assim, mesmo que eu passei tanto tempo em outros trabalhos, como assessoria, como repórter de rádio, enfim, em revista, em produção de vídeo, eu falei, poxa, valeu a pena tudo o que eu fiz lá atrás. E ter caráter é fundamental, porque se eu conquistei isso, é por causa do caráter, porque eu visto a camisa quando eu trabalho numa empresa, e eu acho que se você veste a camisa, se você trabalha e mostra o resultado, juntamente com o caráter, aí tá tudo certo, está tudo conquistado. Maravilha. Sabrina, bom, primeiro eu queria te agradecer pela Difícil, amizade né? de sempre, pela partilha, pela aula sobre o assunto, e queria aproveitar aqui e pedir para que você faça suas considerações finais e, claro, mais uma vez, minha gratidão eterna. Obrigado mesmo do fundo do coração. Eu agradeço, Junque, agradeço poder falar um pouquinho desse universo do jornalismo. Tem muita coisa, né? Eu tentei ser o mais sucinta possível, mas eu queria dizer que é muito gratificante hoje estar aqui na Casa TV Todo Dia, poder conduzir uma equipe de jornalismo, poder estar nessa fase tão boa, né? Depois já nos 40 e taralá, e a gente poder, né, mostrar como é realmente um trabalho jornalístico. Então, assim, eu fico muito feliz, agradeço a confiança no telespectador, a confiança dos nossos diretores, né, de dar essa oportunidade para que eu pudesse conduzir a tudo isso, e agradeço você pela oportunidade de estar aqui. Eu é que agradeço a presença e a partilha. Obrigado mesmo, saúde e paz, viu? Saúde e paz. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre produção jornalística. Quem esteve comigo aqui, debatendo e aprofundando este assunto, a colega diretora de jornalismo aqui da TV Todo Dia, Sabrina Furlan. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais. Tchau, tchau.